Vamos falar sobre o escândalo do Energygate na Ucrânia. Acho que esse é um assunto importante, e já faz um tempo que não falamos sobre a Ucrânia. Basicamente, na Ucrânia, Zelensky está enfrentando o maior escândalo de corrupção até agora. Seus aliados próximos na empresa estatal de energia nuclear, pessoas que, em essência, ajudaram a financiar toda a sua operação, são acusados de comandar um esquema de propina no setor de energia avaliado em mais de 100 milhões de dólares. E isso acontece no momento em que os ucranianos, devido ao aumento dos ataques russos à infraestrutura energética do país, estão ficando cada vez mais sem aquecimento e eletricidade, justamente quando o inverno se aproxima. Curiosamente, isso foi descoberto por uma agência ucraniana anticorrupção fortemente apoiada pelo Ocidente, e que Zelensky tentou fechar neste último verão. E quando ele tentou fazer isso, também resultou no maior protesto que ele enfrentou desde que assumiu o poder. E agora essas agências, que são fortemente apoiadas pelo Ocidente. Então é preciso se perguntar, há uma mão ocidental por trás disso? Está sendo feito algum movimento contra Zelensky por parte de alguns de seus supostos aliados no Ocidente? Eu não sei. Mas tudo isso está vindo à tona agora, e é uma grande crise para ele, especialmente enquanto os ucranianos estão ficando sem energia, e há uma crise crescente de deserções e de pessoas que não querem ser enviadas para morrer lutando nessa guerra que já dura quase 4 anos. O aniversário da invasão russa está chegando em fevereiro. Então, as agências reguladoras, que foram instaladas pelo Ocidente e amplamente financiadas pela União Europeia, como parte do acordo para despejar tanto dinheiro em um dos países mais corruptos, eu diria, o mais corrupto da Europa, esse era o trato. Nós te daremos tudo isso se você nos deixar ter essas agências reguladoras. Então Zelensky decide fechá-las, Nabu e Sapo, certo? Isso foi no verão passado. Foi aí que começou o atrito. Começam a surgir esses protestos no estilo de revolução colorida nas ruas de Kiev, com a juventude tecnocrática que trabalha para as ONGs, o mesmo tipo de gente que saiu às ruas durante o Maidan em 2014 e agora estão protestando contra Zelensky. Eles ficaram um tempo afastados. Afinal é guerra, o país está em modo de guerra, e Zelensky sempre consegue, de certa forma, manter as pessoas unidas em torno dele. Agora as coisas estão ficando realmente ruins. E a figura que, bem, qual é o escândalo? As empresas de energia estavam recebendo propinas de 15% para assinar contratos. E a pessoa que presidia esse esquema de corrupção era conhecida como a carteira de Zelensky. Qual é o nome dele? O nome dele é Timur Minishuk. Sim, Minishuk. Certo. Então, Timur Minishuk também era o contador de Ihor Kolomoisky, pelo que entendi. Ele ajudou a criar o programa Servo do Povo de Zelensky e vários outros projetos de entretenimento relacionados a Zelensky, que o tornaram um nome conhecido. Kolomoisky estava financiando tudo, e Minishuk supervisionava essas várias empresas. Portanto, Minishuk tem uma longa ligação com Zelensky e agora fugiu. Está em Israel. Eu ia dizer, de todos os lugares para onde ele poderia ter fugido, ele foi para Israel. O que é meio engraçado. É para lá que vão todos os oligarcas corruptos da Ucrânia e da Rússia, como Berezovsky, por exemplo. Porque eles têm uma política de não extradição. A ironia é que deveriam ser os israelenses fugindo de volta para a Ucrânia e a Rússia, porque é de lá que muitos deles realmente vêm. Mas enfim, essa é outra história. Então sim, ele fugiu para Israel. E isso é de fato uma crise real para Zelensky. E se você está no Ocidente, bem, ele ainda parece ter o apoio da Europa, certo? Seus principais aliados europeus e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, especialmente, os europeus, estão desesperados para manter essa guerra por procuração em andamento. Por exemplo, Jens Stoltenberg, o chefe da OTAN,
disse que esse escândalo de corrupção é basicamente mais um motivo para continuar financiando a guerra por procuração na Ucrânia. Também sei que o presidente Zelensky realmente trabalha duro para combater a corrupção e devemos apoiá-lo nesses esforços. Mas a resposta correta não é reduzir o apoio à Ucrânia. A resposta correta é continuar fornecendo apoio econômico e militar substancial à Ucrânia e ajudá-los a combater a corrupção, porque é urgente e importante para nós que a Ucrânia tenha sucesso em deter a agressão russa. Então, por que eles são corruptos? É urgente que lhes demos mais. Faz todo sentido. Mas o problema que eles enfrentam agora é de onde vai vir o dinheiro. Porque os Estados Unidos, pelo menos por enquanto, pararam de fornecer financiamento. Trump não quer voltar ao Congresso e pedir mais dinheiro. Quer dizer, nunca se sabe com ele. Isso poderia ser mais uma traição às promessas de campanha. Mas acho que para ele, isso seria forçar a barra, depois de ter repetido que não vamos dar mais dinheiro à Ucrânia e que vamos acabar com a guerra. Então, onde eles vão encontrar o dinheiro? Bem, agora a única alternativa deles é basicamente confiscar os ativos russos, porque muitos desses ativos foram congelados depois que a Rússia invadiu. Mas se você fizer isso, estará basicamente detonando todo o sistema de crédito da Huawei. Está basicamente dizendo que não se pode confiar no sistema bancário europeu. Então, internamente, há muita divisão sobre isso. Mas para os guerreiros por procuração que estão comprometidos em continuar essa guerra, essa é realmente a única opção neste momento, porque suas sociedades estão enfrentando decadência interna. O padrão de vida despencou, os preços da energia estão mais altos. Então, de onde virá o dinheiro? A assistência social já foi cortada em alguns estados, e não há mais o que cortar. Então, o que eles fazem? Quero dizer, o único recurso deles agora é roubar o dinheiro russo. E aqui se vê a mesma atitude de completa indiferença em relação às vidas ucranianas. É algo muito disseminado. Este é Josep Borrell, o principal diplomata da UR. Foi isso que ele disse hoje. Apoiar a Ucrânia é um bom negócio se comparado ao custo de uma vitória russa. As guerras são perdidas por quem fica sem dinheiro ou soldados primeiro. Apoiar a Ucrânia. Quer dizer, como isso faz sentido? A Europa já sofreu tantos danos econômicos por causa dessa guerra. E ela diz que as guerras são vencidas por quem ficar sem dinheiro e soldados primeiro. Bem, quem está perdendo mais soldados? Obviamente é a Ucrânia, só pelo tamanho em comparação com a Rússia. A Rússia não precisou sequestrar pessoas nas ruas como a Ucrânia fez. Dá para ver isso em todos os vídeos que saem da Ucrânia, porque a Ucrânia simplesmente tem muito menos gente. A Rússia é um país imensamente maior, o que é uma das muitas razões pelas quais foi uma loucura começar toda essa guerra por procuração. Mas a atitude continua a mesma. Vamos continuar mandando mais ucranianos para morrer e arranjando mais dinheiro para manter isso funcionando. E essa parece ser a atitude dominante. O problema é que, embora o governo Trump, pessoas como Trump e J.D. Vance, não estivessem ideologicamente comprometidos com uma guerra por procuração como Biden estava, eles ainda não estão dispostos a fazer o que é necessário para alcançar um acordo de paz com a Rússia, para realmente abordar as queixas russas que vão além da Ucrânia. A expansão da OTAN, o controle de armas, os chamados sites de defesa antimísseis que os Estados Unidos têm na Polônia e na Romênia. Trump não vai reverter isso. Isso não faz parte do seu perfil, envolver-se em uma diplomacia desse tipo. O último presidente disposto a fazer isso, pode-se argumentar, foi Reagan. Reagan foi o último presidente seriamente interessado em diplomacia com Moscou, quando eles, você sabe, chegaram a acordos como o Tratado INF, que Trump depois acabou. Obama fez o novo START, e isso é algo bom. Mas além disso, Obama também fez o golpe de Maidan.
Obama também expandiu ou modernizou, entre aspas, o arsenal nuclear dos Estados Unidos. Ele também, depois de inicialmente dizer que não iria prosseguir com os chamados sistemas de defesa antimísseis de George W. Bush na Polônia e na Romênia, acabou seguindo em frente com eles. Então o que acontece em Washington é que não importa qual seja a intenção do presidente, eles acabam enfrentando a burocracia permanente pró-guerra. E é ela que, no fim das contas, dá as ordens. Pro-war bureaucracy, and that's who ultimately calls the shots. And here's former E aqui está o ex-executivo da BlackRock e chanceler alemão Friedrich Merz, explicando como a guerra está beneficiando a Alemanha, como tem sido uma grande vantagem para eles. Na verdade, se você analisar os comentários dele, isso realmente destaca e até contradiz a suposta postura moral da liderança da UE, revelando sua desumanidade. of EU leadership. Bem, eu tenho que traduzir. Zelensky must make sure Ukrainians serve their country. Zelensky precisa garantir que os ucranianos sirvam ao seu país, em vez de irem para a Alemanha. Sim, estão dizendo que Zelensky tem que reprimir com mais força a corrupção e impedir que os jovens ucranianos saiam. Bem, eles estão indo embora porque não querem ser enviados para o moedor de carne. Então a BlackRock diz que você tem que ir para o moedor de carne, porque a BlackRock possui cada vez mais terras na Ucrânia e quer comprar ainda mais. Ela quer os beijos da guerra. Eles criam situação impossível para si mesmos, em que precisam suportar o fardo de ser inevitável, enquanto mantém a guerra em andamento. The burden of inevitable migration while keeping the war going. These people are insane. And at the same time, it's Essas pessoas são insanas. E ao mesmo tempo, é o Merz quem vai lucrar, não o alemão médio. Especialmente os trabalhadores alemães menos qualificados, que estão sendo empurrados para fora de seus empregos pela concorrência de ucranianos dispostos a trabalhar por menos, fazendo muitos trabalhos do tipo Uber em lugares como a Polônia. Então, essa guerra não está beneficiando economicamente a Europa de forma alguma. E ainda assim, estão pedindo para despejar mais dinheiro, enquanto o país está sob o controle de um enorme escândalo de corrupção que não está sendo noticiado nos Estados Unidos. Quero dizer, é preciso realmente procurar para encontrar alguma cobertura sobre isso. Para onde tudo isso está indo? Isso só significa que a guerra continua e que a Rússia vai tomar mais território. Essa tem sido a trajetória da guerra. A Rússia avançou em um ritmo muito lento, mas faz isso por razões óbvias. Eles estão apenas tentando resistir à Ucrânia. Eles têm muito mais pessoas e um processo de produção militar muito mais eficiente do que o Ocidente. Eles vão continuar esperando e, aos poucos, tomar mais território. E, a menos que haja uma mudança em Washington, é assim que as coisas vão continuar. Muitos mais ucranianos serão condenados à morte. E russos também. Quero dizer, às vezes me pergunto, por exemplo, com Putin, se alguém dissesse a ele que quase 4 anos depois, ele ainda estaria lutando essa guerra e teria perdido centenas de milhares de pessoas. Eu não sei o número exato de mortos na Rússia. A estimativa dos Estados Unidos é de cerca de 1 milhão. Isso me parece alto demais, mas o que eu sei? De qualquer forma, é muita gente que ele sacrificou. Será que ele teria feito o que fez naquela época se soubesse que isso ainda estaria acontecendo? Ele esperava que tudo terminasse muito mais rápido do que foi. E uma das razões pelas quais não acabou tão rápido é porque os Estados Unidos e o Reino Unido sabotaram a diplomacia que Zelensky imediatamente iniciou com a Rússia. Mas certamente, Putin não vai recuar agora. Ele já investiu demais nisso. E é para aí que estamos indo. Acho que a questão é, até onde a Rússia vai entrar na Ucrânia antes de decidir que tomou o suficiente para declarar uma vitória. E quanto tempo vai demorar até que Zelensky se torne vizinho de Yair Netanyahu em Miami? Porque Vitaly Klitschko, o prefeito de Kiev, e o ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko agora estão falando sobre formar um governo de unidade. E muitos ucranianos estão se voltando contra Zelensky, que está sendo cada vez mais sustentado apenas pelo Ocidente.
by the West. Well, the irony there is that Klitschko was A ironia é que Klitschko fez parte de um acordo para formar um governo de unidade com Yanukovych em fevereiro de 2014. Havia um acordo de partilha de poder que manteria Yanukovych no cargo, mas com autoridade reduzida, e previa eleições antecipadas, e Klitschko concordou com isso. Ele era um dos líderes mais moderados do Maidan. Mas o elemento de extrema-direita do Maidan, os ultranacionalistas, os neonazistas, os fascistas, chame como quiser, sabotou o acordo. E fizeram isso com o apoio dos Estados Unidos, porque os Stasi, depois de inicialmente aprovarem esse acordo de partilha de poder, imediatamente saudaram o golpe que ocorreu com base na força da extrema-direita dos ultranacionalistas e disseram que foi algo ótimo. Então, sabe, é curioso como isso. Claro, qual foi o principal impulso ou a faísca inicial para o Maidan? Junto com Yanukovych, adiando a assinatura do pacto comercial com a Huawei, porque ele não rejeitou completamente, apenas adiou a assinatura porque queria condições melhores, foi a corrupção. As pessoas estavam revoltadas com a corrupção. E agora temos Zelensky, que assumiu o poder depois daquele golpe, eleito em uma eleição que o seguiu, e agora enfrenta acusações massivas de corrupção. Tudo isso mostra que isso poderia ter sido evitado se os ultranacionalistas na Ucrânia e seus apoiadores ocidentais tivessem estado dispostos a respeitar os acordos que já haviam sido firmados. Os acordos de Minsk e o acordo de partilha de poder que teria mantido Yanukovych no cargo por um pouco mais de tempo, com autoridade reduzida. a little bit longer under reduced authorities.